Você ouve agora o podcast As Clínicas Públicas de Psicanálise no Brasil. Olá a todos e todas, estamos aqui com um grupo de pesquisa sobre clínicas públicas no Brasil para mais uma entrevista. Hoje a gente vai entrevistar o Rafael Alves Lima. Vou apresentar aqui o Rafael é psicanalista, mestre e doutor em psicologia clínica pela USP, foi visitante da Middlesex University London, membro do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise do LATESFIP da USP, ele é membro da rede clínica do Laboratório Jacques Lacan, da USP também, membro do coletivo Margens Clínicas, membro do Instituto de Pesquisa e Estudos em Psicanálise nos Espaços Públicos, IPEP, autor de Por uma Historiografia Foucaultiana para a Psicanálise, O Poder como Método, da Via Lettera, bem como é autor também de artigos e capítulos de livro na área de História da Psicanálise com foco no Brasil. Ele também é organizador e co-organizador de diversas obras, sendo a mais recente a seguinte, Brazilian Psychosocial History of Psychoanalysis, publicado recentemente pela editora Palgrave Macmillan. Então, bem-vindo, Rafael. Boa tarde, é um prazer poder te entrevistar. O Rafael, que recentemente defendeu um doutorado nesse tema da história da psicanálise no Brasil. Está chamando ele aqui, que é também membro do nosso grupo, para ser entrevistado. Ele que normalmente foi entrevistador de muitas das nossas entrevistas, hoje eu estou tendo o prazer de entrevistar. Tudo bem, Rafael? Oi, Tid, tudo bem? Obrigado pelo convite. Estamos aí nessa troca de lugares hoje. Vai ser um prazer aí conversar sobre essas pesquisas aí que eu venho desenvolvendo. Vai ser muito legal a conversa. Obrigado. Então, Rafael, eu queria que você começasse contando para a gente como que você considera que a sua trajetória te levou até o tema do seu doutorado. Bom, vou responder, enfim, da maneira mais curta que eu consegui, né? Porque, enfim, foi um doutorado sobre a história da psicanálise na ditadura, né? E na ditadura brasileira, entre 64 e 85. E no fundo, esse objeto de pesquisa foi uma espécie de confluência entre três campos gerais de interesse, né? Pegar pelos significantes aí, né? A história, a psicanálise e a ditadura, né? A história talvez seja o mais curioso, assim, quando eu paro para pensar, porque tem a ver um pouco com a minha história pré-universitária, de gostar de estudar história, apesar de, enfim, na minha época pré-vestibular eu nunca pensar ou imaginar que eu, sei lá, poderia vir a me tornar um historiador, enfim, não pensava em fazer vestibular para história, por exemplo, né? E eu também não era um aluno excepcional, digamos assim, de história. Eu era um aluno bom, eu era o queridinho das minhas professoras de português, mas eu nunca fui exatamente o queridinho das minhas professoras e professores de história. E foi algo que eu só percebi o quanto eu gostava de história ao longo dos anos, assim, acho que um pouco depois que eu já tinha ingressado na universidade, na verdade, porque a história, de alguma maneira, sempre foi para mim um instrumento, uma estratégia de aprendizagem, né? Para que as coisas fizessem sentido para mim, eu precisava estudar a história daquela coisa que eu estava estudando, né? Isso valia tanto para as coisas que eu gostava quanto para as coisas que eu não gostava, né? Quando eu tinha que estudar física, por exemplo, não fazia muito sentido para mim somente decorar as fórmulas de Newton. Eu tinha um pouco que saber quem tinha sido Isaac Newton, quem tinha sido Tesla. Para estudar biologia, eu tinha que estudar quem era eu tinha que estudar um pouco quem era Mendel, quem era Lamarck, quem era Darwin. Então, assim, para cada coisa que eu ia estudar, a história era um recurso fundamental para que aquilo fizesse sentido e para que eu ganhasse a chance de gostar daquele negócio, né? Acho que essa estratégia ficou mais evidente
Aí na adolescência, quando eu fui estudar música, eu estudei música durante um tempo bastante grande, na verdade, a partir dos 13 anos de idade, e eu me percebi uma espécie de nerd da música, porque, claro que todas as coisas que eu gostava e queria ser instrumentista, enfim, gostava de escutar, eu era aquela pessoa que pegava o disco e ficava estudando a ficha, em que ano o disco foi lançado, quem eram os músicos, quem foi o produtor. Então, de alguma maneira, eu ficava estudando, né, as obras, os grandes discos, os grandes compositores, eles só faziam sentido para mim quando eu colocava eles na história, né? Mas apesar disso tudo, eu não me imaginava fazendo uma faculdade, por exemplo, de história. Eu decidi fazer psicologia, na verdade, porque era o único curso de graduação que eu me imaginava fazendo dentro da área da saúde. Eu queria ir para a área da saúde, mas eu não me imaginava sendo médico, nem enfermeiro, enfim, eu só me via fazendo um curso na área da saúde que tivesse a ver com ciências humanas, né? E a psicologia, como está um pouco nessa zona de fronteira, virou uma decisão muito evidente, assim, muito óbvia para mim. Aí, bom, vou me aproximando do segundo significante, que é psicanálise, que eu me aproximo de um jeito muito tradicional, até clichê. Eu chego na psicanálise pela experiência do divã mesmo, assim. Com 17 anos, eu fui procurar uma psicoterapia, não era psicanálise, por estar vivendo uma desilusão amorosa. É bem clichê mesmo, tá, gente? Era uma desilusão que doía, né? Já tinha passado por outras desilusões amorosas, já, né? Pé na bunda a gente toma e dá ao longo da vida, alguns, né? Já tinha passado por alguns, mas aquele doía muito. Eu tinha 16 para 17 anos. E alguma coisa não estava certa naquilo que eu estava sentindo, e aí eu fui buscar uma psicoterapia. Foi uma experiência muito interessante, era um misto de psicoterapia com orientação profissional, foi uma experiência inclusive decisiva para eu decidir pela graduação em psicologia. Isso eu morava em Santos ainda, né? E, bom, enfim, Santos, onde eu nasci, enfim, vim para São Paulo com 19 anos, né? Então, foi uma experiência muito decisiva, firmou a minha escolha pela psicologia, e aí eu vim para cá com 19 anos, com uma sede, assim, com uma vontade de conhecer, de estudar aquilo que eu tinha me proposto a estudar muito grande, né? Eu entrei na graduação em psicologia na USP, que tem uma grade curricular muito interessante nos 2 primeiros anos, especialmente. Eu vim com muita sede ao pote mesmo, e eu ingressei num ritmo de estudo nesses 2 primeiros anos. Eu vim para São Paulo com muita sede de estudar as coisas, e logo nos 2 primeiros anos a gente tem uma série de disciplinas, né? Introdução à sociologia, introdução à antropologia. Teve uma disciplina que me conquistou muito rápido, que chamava História e Filosofia da Psicologia, que a gente estudava História da Psicologia, né? Logo no primeiro ano da graduação, eu comecei a fazer 2 grupos de estudos de Freud, e eu comecei a estudar também um terceiro grupo de estudos, um autor que foi muito decisivo, que foi o Michel Foucault. Eu estudei com o professor Rogério Lerner a ordem do discurso, né, que foi a aula inaugural do Foucault no Collège de France em 1970. Eu me encantei por aquele textinho curto, né, e eu rapidamente caí num livro que foi muito decisivo, chamado História da Loucura. Então, para vocês verem que a editora Perspectiva faz parte aí da minha trajetória, já faz alguns longos anos, né? Eu li a História da Loucura e eu fiquei absolutamente encantado. Eu olhei aquilo e falei, eu quero ser que nem esse cara quando eu crescer, mesmo, assim. A pretensão era nesse nível, tá? E ao mesmo tempo estava muito encantado por Freud, pelos pós-freudianos, estudando sistematicamente, assim, estudei nesses 2 primeiros anos da graduação e ao longo da graduação inteira. E também quando eu vim morar em São Paulo, eu rapidamente comecei a fazer uma análise, passei por algumas experiências de análise, passei por uma análise winnicottiana, depois eu passei por uma análise kleiniana, né?
Até que quando eu estava no segundo ano da graduação, essa análise kleiniana já não estava indo muito bem. Eu estava começando a estudar Lacan com um professor que se tornou meu orientador depois, chamado Christian Dunker. E, ao mesmo tempo que o Christian dava essa disciplina obrigatória de Lacan, da graduação, ele dava uma disciplina optativa, chamava Pesquisa em Psicologia Clínica e Psicanálise, em que ele deu 2 aulas absolutamente memoráveis. Quem estava naquela turma vai se lembrar disso. Deu 2 aulas absolutamente memoráveis sobre o nascimento da clínica do Foucault. O Christian era um professor recém-contratado da USP, tinha ingressado há pouquíssimo tempo, 1 ano talvez. Estava preparando a livre docência dele, que ele defendeu em 2007. Isso foi final de 2005. Ele deu essas aulas sobre o nascimento da clínica e ali, de alguma maneira, fechou uma gestalt. Eu falei, eu vou estudar com esse cara. Cheguei nele no final da disciplina, apresentei um trabalho, ele me deu 10, aí eu fiquei mais ainda encorajado a seguir a pesquisa com ele e comecei a fazer uma iniciação científica sobre Foucault e a psicanálise. Ainda era uma coisa muito aberta, mas que para mim fazia todo sentido estudar aquilo com ele, que estava estudando aquilo à maneira dele também, para preparar a livre docência dele. Então, assim, história da psicanálise veio um pouco durante a graduação. A ditadura, de fato, veio um pouco depois. Eu continuei nessa pesquisa da iniciação científica e segui no mestrado, estudando Foucault e a psicanálise. Ao longo do mestrado, eu fui entendendo que aquilo que eu gostava na obra do Foucault era principalmente aquilo que ele desenvolveu de reflexão histórica sobre os objetos que ele se dedicou a estudar. Isso muito evidente, né, no que ele desenvolveu ao longo dos anos 60. Né? Então, eu ingressei no doutorado para estudar o Foucault dos anos 60 e dos anos 70, para pensar em uma historiografia para a psicanálise inspirada no Foucault. Terminei o meu mestrado em 2012, um mestrado que é uma dissertação, né, voltada para tópicos historiográficos e metodológicos para pensar a história da psicanálise. Terminei esse mestrado, enfim, bastante satisfeito, mas sabendo que quando eu fosse ingressar no doutorado eu teria que escolher um objeto. Né? Já tinha estudado método, epistemologia, historiografia, e, enfim, nada mais razoável do que supor que eu ia estudar algum objeto que eu teria que escolher. Né? Terminei em 2012, aí fui fazer uma coisa também que eu gostaria muito de fazer, que era dar aula, fiquei um tempo dando aula. Quando eu decidi voltar para o doutorado, eu falei, bom, eu gostaria de estudar história da psicanálise no Brasil, e o recorte do período ditatorial, chegando no terceiro significante, se deu também por outra confluência de acasos. Né? Eu faço parte do coletivo Margens Clínicas, e a gente, em 2015, ingressou no projeto Clínicas do Testemunho, né? Que era um projeto voltado ao atendimento psicanalítico a vítimas de violência do período ditatorial. Nós estávamos ali com um projeto de promover a transição, né, da violência do período ditatorial para a violência policial no período atual, e o meu interesse acabou aparecendo, né, um pouco no contexto dessa empreitada do Margens Clínicas dentro da Clínica do Testemunho. Ali eu decidi, falar, bom, vou estudar história. Enfim, é interessante contar a narrativa por causa disso, né? Eu vou estudar a história da psicanálise no período ditatorial brasileiro. Foi por esses motivos, enfim, não tenho na minha história algo como alguém da minha família que foi perseguido pela ditadura, não tenho também ninguém que foi preso, tampouco tem alguém que foi militar ou ligado aos militares. Isso não faz parte da minha história pessoal, não faz parte da minha biografia, mas foi um conjunto de interesses aí, intelectuais, clínicos, acadêmicos, que me conduziu para esse objeto, que foi, enfim, uma grande aventura, como a gente vai falar aqui na entrevista.
Isso, justamente, né? Agora eu acho que a próxima pergunta tem a ver, né? A gente acabou de perguntar como você chegou no tema, e justamente agora a ideia é você contar um pouco, né, as questões da sua tese de doutorado, que é intitulada, né, Psicanálise na Ditadura Civil-Militar Brasileira, de 1964 a 1985, História, Clínica e Política, né? Então, nessa tese, é uma questão central sobre como poderíamos explicar o que aconteceu no Brasil no período militar, né, onde a psicanálise não só sobreviveu, né, Rafael, como surpreendentemente floresceu, né, contradizendo um pressuposto que a gente poderia pensar de que a psicanálise só se desenvolveria num sistema democrático, onde existiriam condições para uma liberdade de pensamento, enfim, né? Então, eu gostaria que você comentasse um pouco algumas questões a partir disso, né? Vou fazer várias e aí você vai comentando aí, construindo um pensamento. Então, as questões seriam, né? Que tipo de psicanálise pôde se desenvolver tanto com a era Vargas como com a ditadura, né? Em ambas as épocas, quais foram os custos desse florescimento? É possível identificar a tríade do crescimento liberal, capitalismo, colonialismo e racismo a partir da década de 20 e 30? Então, queria que você comentasse um pouco isso, junto com essa tese central do seu doutorado, que eu acho que é super importante para a gente aqui que está fazendo esse estudo da história da psicanálise no Brasil. Essa primeira que você traz, Tidi, de fato, acho que foi o grande disparador para eu escolher esse objeto, né? Porque desde o mestrado eu estava me havendo com uma hipótese que a Elizabeth Rudinesco coloca em um livro chamado Genealogias, foi muito importante para a minha pesquisa do mestrado, que é essa ideia de que a psicanálise só sobrevive em regimes minimamente democráticos ou que preservem minimamente um Estado de direito, né? É uma tese um tanto aberta, ela extrai essa ideia do Derrida, né? E eu olhava para aquela hipótese, enfim, estudando Foucault e tal, eu olhava para aquela hipótese e falava, mas isso daqui é meio esquisito para a gente pensar no contexto latino-americano, né? Já tinha notícias de que a psicanálise não só no Brasil, mas também na Argentina, principalmente naquela época, né? Principalmente na Argentina, floresceu durante os períodos ditatoriais, né? Então, isso, de alguma maneira, me impeliu, né? me lançou nesse problema de pesquisa que olha, a gente vai precisar, no mínimo, passar em revista essa hipótese. É uma hipótese boa, é uma hipótese consistente, no sentido de explicar o que aconteceu com a psicanálise no universo germânico durante a Segunda Guerra Mundial, para explicar, por exemplo, o que aconteceu com a psicanálise no fascismo italiano, na Espanha, enfim, em uma série de situações de suspensão da democracia no universo europeu. É uma hipótese que consegue explicar muito bem, como você colocou na pergunta, que tem a ver com a questão da liberdade do pensamento e a liberdade da palavra, né? O pressuposto, a regra fundamental de uma análise da associação livre ficaria, segundo essa hipótese, comprometida, né? Porque, afinal de contas, como é que você pode falar aquilo que lhe vem à cabeça se as palavras podem te colocar numa situação de perigo, né? Numa situação de perigo de vida mesmo, né? Então, eu observava isso e falava, bom, existe uma razão nessa tese da Rudinesco, mas para pensar as ditaduras latino-americanas, a gente vai ter que passar um pouco isso em revista, e foi um pouco o que me ajudou a escolher estudar o período ditatorial no Brasil. E aí é muito curioso, chegando um pouco na segunda pergunta, que o florescimento que aconteceu na era Vargas, né? De fato, há muitas pesquisas. Meu doutorado não se dedicou a esse período, né? Mas há muitas pesquisas desenvolvidas por pesquisadores e pesquisadoras na história da psicanálise que demonstram um pouco como a era Vargas, né? Enfim, especialmente os anos 30 e os anos 40, foram fundamentais para o florescimento da psicanálise. A era Vargas é uma era repleta de contradições. Eu diria que a gente ainda não tem um bom diagnóstico do que foi o autoritarismo, digamos assim, no período Vargas,
Mas é isso, né? Enfim, era um governo que oscilava entre populismo e autoritarismo. Talvez a era Vargas tenha, para dizer o mínimo, demonstrado para mim que essa hipótese realmente precisava passar por uma revisão para pensar a América Latina, né? Porque já na era Vargas havia um florescimento e um interesse muito grande pela psicanálise. Foi um primeiro momento em que os psicanalistas, os psiquiatras leitores de Freud, mas não só psiquiatras, começaram a desenvolver os primeiros esboços dos movimentos psicanalíticos no Brasil, que se confirmaram especialmente nos anos 50, né? Mas, enfim, todo esse esboço foi liberado, digamos assim, de qualquer tipo de vigilância policial, vamos chamar assim. Há exceções, mas, enfim, a gente pode falar delas um pouco mais para frente. Mas, de alguma maneira, eu percebi que quando eu iria estudar o período ditatorial, eu estaria incorporando algumas das contradições que já estavam acontecendo nos anos 30 e nos anos 40, né? E claro que isso deixou muitos custos, né? Voltando para essa sua pergunta subsequente, que é, bom, os florescimentos dos movimentos psicanalíticos, não só no Brasil, mas a gente detecta isso em vários outros lugares do mundo, os florescimentos, eles sempre são acompanhados um pouco das condições de possibilidade desse florescimento, de acordo com as circunstâncias políticas que estão colocadas em questão, né? Então, assim, por exemplo, para dar um exemplo mais imediato da era Vargas, com o anticomunismo crescendo, especialmente da segunda metade dos anos 30 em diante, a gente tem um histórico de psiquiatras, leitores de Freud, que, enfim, que viriam a se tornar psicanalistas ao longo da história, sendo perseguidos pelo regime, né? A polícia do Vargas chegou a invadir centros de pesquisa, hospitais psiquiátricos, chegou a invadir casas das pessoas atrás de livros que tivessem qualquer tendência marxista, por exemplo, né? Então teve gente que foi presa, especialmente em Pernambuco. Isso aconteceu no grupo do Ulisses Pernambucano, o pai da psiquiatria social, que não era um cara, digamos assim, conhecido por ser apaixonado por Freud, pelo freudismo. Pelo contrário, ele achava legal, mas ele achava que ainda precisava construir algumas condições para que o freudismo fosse possível em Pernambuco. Mas alguns de seus discípulos foram presos, como, por exemplo, o Valderedo Ismael de Oliveira, que se tornou um psicanalista na Sociedade Brasileira de Psicanálise no Rio de Janeiro. Foi preso nos anos 30, porque tinha livros de Marx, e era um cara que tinha uma inclinação marxista desde muito jovem. Então, essas contradições elas acabaram acontecendo mesmo no período no período Vargas, e vale lembrar que muitas pessoas eram muito jovens nesse momento da história. Então, muitos deles chegaram até o período ditatorial com muito capital simbólico, com algumas décadas de estrada, digamos assim, e chegaram com muito prestígio nesse momento, né? Então, muitos dos que passaram pela era Vargas chegaram como dominantes, digamos assim, nos movimentos psicanalíticos durante a ditadura militar. Então, as ligações elas não são um mero acaso da história, né? Os agentes que participaram de um período estavam vivos e plenamente ativos no segundo período. Então, há muitas ligações, ainda há muita pesquisa a ser feita, mas há muitas ligações entre um período histórico e outro. O que daria para dizer, para ser bem rápido, que mudou, digamos assim, de um período para o outro, é que muito do que era discutido sobre psicanálise na era Vargas ainda sofria infiltração muito forte de agendas políticas da época, do tipo, especialmente de agendas intelectuais e políticas da época, como, por exemplo, o racismo científico, a teoria da degenerescência, todas essas agendas intelectuais que foram importadas da França, especialmente, né? Mais uma vez, o Foucault, no Poder Psiquiátrico, fala bastante disso. Muito disso que foi incorporado pela psiquiatria brasileira nos anos 30 e dos anos 40 era um reflexo disso e visava, no final das contas, construir um projeto de Brasil, né? Um Brasil que estivesse à altura da sua potência de desenvolvimento, da sua potência de modernização
Então, é um momento em que, por exemplo, a psiquiatria, que vai se desdobrando em higienismo e também em eugenismo, está tentando pautar um negócio que era a indesejabilidade dos casamentos interraciais, né? Porque havia a ideia de que a miscigenação gerava doenças mentais. Herdeiros de casais interraciais poderiam ser doentes mentais. Então, a psiquiatria se alinha com uma certa razão de Estado, buscando colocar essa agenda em questão, do tipo, desencorajar casamentos interraciais como uma questão de saúde mental. Então, a saúde mental ela vai se misturando e se mesclando com agendas da razão de Estado da época, que no fundo não tem nada a ver com psiquiatria, o que dizer com psicanálise, mais longe ainda, né? Então, de fato, quando a gente aporta no período ditatorial, essas agendas do racismo científico, da teoria da degenerescência, elas já haviam caído, não que as questões raciais não ecoem, elas ecoam até hoje, a gente sabe disso muito bem, mas elas, digamos assim, elas não dispunham desse álibi intelectual que foi o álibi dos anos 30 e dos anos 40. Então, mas ainda assim ela acabou se havendo com outros problemas, né? Mas, enfim, só para dar um primeiro contraste, digamos assim, de períodos históricos. A gente vai ter oportunidade de falar mais. Vamos lá. Muito bom. Queria que você comentasse também um pouco como que você acha que se expressava a prática de uma psicanálise com uma vocação mais pública, né, e democrática nesse período. Quer dizer, como se expressava isso? É possível considerar que ela estava à altura de seu tempo, considerando questões como, sei lá, desigualdade, sofrimento social, racismo? Como que você vê isso? Olha, esse é um bom ponto, porque eu também acho que ainda há mais a ser estudado sobre essa questão da vocação pública dos movimentos psicanalíticos nesses períodos iniciais, porque é aparentemente uma contradição, né? Muitos dos psiquiatras que se interessaram pela obra do Freud, né, pela doutrina freudiana, eram profissionais do serviço público, trabalhavam em hospitais psiquiátricos públicos. Isso especialmente no eixo Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul também, na verdade, né? Principalmente Rio de Janeiro, para falar a verdade, né? Muitos desses psiquiatras se encantaram pela obra do Freud, tentaram revisitar um pouco a agenda do debate em psicopatologia pela psicanálise, isso também em diversos degraus, né? Não só das psicopatologias da vida adulta, mas principalmente das psicopatologias da infância, né? Porque essa também era uma agenda que se misturava ali com o racismo científico, que era a agenda da educação sexual infantil, né? Quer dizer, se você cuidar muito bem das crianças, a probabilidade de que elas se tornem adultos delinquentes é muito menor. Então, no final dos anos 30 e ao longo dos anos 40, a higiene mental infantil foi uma agenda muito forte na psiquiatria carioca, paulista, Rio Grande do Sul aqui um pouco menos, mas principalmente na carioca e na paulista, né? Então, enfim, é uma contradição, né, observar essa vocação pública, porque muitos desses psiquiatras leitores de Freud, que viriam a se tornar psicanalistas, trabalhavam nos serviços de saúde mental pública. Mas, de novo, talvez esse seja o ponto que possa explicar um pouco essa contradição, mas voltados a aplicar dentro desses serviços uma razão de Estado que lhe era anterior, buscando responder às injunções do Estado para formar esse projeto civilizatório de Brasil, né? Muito mais do que qualquer tipo de minúcia conceitual, de qualquer dedicação mais estrita a questões das condições éticas desse tipo de clínica ou qualquer coisa do tipo, né? Vale lembrar que, por exemplo, a gente só conseguiu questionar com a devida franqueza, com a devida envergadura, digamos assim,
a questão manicomial no Brasil muito tardiamente. Isso casa um pouco com o período final da ditadura militar no Brasil. Então assim, agendas manicomialistas com agendas de Estado da época, de construção de um Brasil a ser modernizado, com agendas de racismo científico, educação sexual infantil, enfim, são muitas poluições, digamos assim, intelectuais, para a gente entender qual que era, no final de contas, essa vocação pública. O que dá para dizer a esse respeito, com um pouco mais de segurança, é o fato de que o que a gente consegue detectar, estudando historicamente, é que o grande giro, né, dessa vocação pública bastante heteróclita, né, na direção de uma vocação privada se deu nos anos JK, né? Aí a gente já está nos anos 50, em que a gente teve um presidente do país profundamente entusiasmado com a psicanálise. Vale lembrar que Juscelino Kubitschek era médico de formação, e ele colocou um ministro da saúde mais entusiasmado com a psicanálise do que ele, um cara chamado Maurício de Medeiros, que era professor universitário no Rio de Janeiro, não chegou a ser psicanalista, mas era um entusiasta da causa, e ele, por meio do Ministério da Saúde, deu bolsas de estudo, deu bolsas de análise, para falar a verdade, para que muitos psicanalistas, principalmente cariocas, pudessem fazer análise pessoal na Europa. Então, vocês imaginem, nos anos 50, você receber uma bolsa análise para fazer análise em Londres, com os grandes nomes da nata da psicanálise inglesa, por exemplo. As pessoas vão fazer análise com a Paula Hyman, com o Balint, com o Bion, pago pelo governo, tá? Então, são contradições meio malucas, assim, mas que nesse momento a gente começa a perceber, nos anos 50, uma certa inflexão privatizante dos movimentos psicanalíticos. Não por acaso, eles vão se juntando com as primeiras iniciativas de institucionalização da psicanálise, também acontece nos anos 50, São Paulo, Rio e um pouquinho depois Porto Alegre, em que são formadas as primeiras sociedades de formação de psicanalistas nos moldes da IPA no Brasil. É o momento em que essas coisas podem acontecer. Então, enfim, de fato, as questões como a desigualdade, o sofrimento racial, o sofrimento social, né, e a questão do racismo, elas vão ganhando cada vez mais distância dos destinos do movimento psicanalítico dos anos 50 em diante. Elas vão ficando cada vez mais distantes. Muito interessante ouvir como você coloca com clareza todas as contradições, não sei se você colocou todas, mas muitas contradições, né, desse período. Enfim, isso é história, né? Nunca é uma coisa só linear, há sempre uma complexidade. Sim. Bom, e aí, justamente, né, você estava falando das escolas de psicanálise, começaram a surgir, enfim. Então, eu queria te fazer uma pergunta bem por aí, né, que há uma estrutura elitista estabelecida nas instituições psicanalíticas oficiais, né, e aí pensando que elas se beneficiaram, essa é a pergunta, né, elas se beneficiaram com a ditadura militar, quando essas, né, instituições baniram qualquer ideologia considerada marxista que questionasse os privilégios de classe, né? Quais foram os benefícios econômicos estabelecidos entre o âmbito público e privado? Queria que vocês explorassem um pouco essas questões também. Legal, Tide. Olha, essa estrutura que a gente pode chamar de elitista, ela também é resultado de um histórico, né? No final das contas, ao longo dessas primeiras décadas, aí, sei lá, entre os anos 20 e os anos 50, o que foi se fortalecendo foi uma espécie de peneira social, né? Aqueles que de fato conseguiam se engajar na construção dos movimentos psicanalíticos nacionais só poderiam pertencer a uma elite econômica e financeira no Brasil, né? São raríssimas as exceções de pessoas que não pertenciam a
a essa elite econômica e financeira e que, de fato, fizeram parte aí do grupo de pioneiros, entre aspas, eu não gosto muito dessa palavra, mas que fizeram parte do grupo de pioneiros dos movimentos psicanalíticos no Brasil, né? Então, quando os movimentos chegam, aportam na ditadura militar, eles já são, digamos assim, previamente bastante elitizados, né? Salvo raríssimas exceções, eles são majoritariamente bastante elitizados. Em São Paulo, faziam parte da aristocracia cafeeira, principalmente, muitas famílias quatrocentonas, enfim, um tipo de elite paulista, que, enfim, quem é paulista sabe bem como essas coisas funcionam, né? No Rio de Janeiro também havia elites financeiras, mas havia também no Rio de Janeiro tem um certo casamento entre elites financeiras e elites intelectuais, sendo o Rio de Janeiro capital do Brasil até, né, os anos 50, muitos dos formados, né, que tinham condições de fazer uma formação universitária pela elite financeira se tornaram professores universitários das grandes universidades públicas cariocas e também se tornaram agentes da elite intelectual carioca. Então, assim, pensando especialmente nesses dois contextos, carioca e paulista, o elitismo, digamos assim, das instituições, o elitismo ele é resultado também da história da formação desses movimentos psicanalíticos. E aí, bom, quando a gente chega nos anos 60, isso fica absolutamente evidente, né? A gente tem um momento, né, os primeiros anos ali dos anos 60, entre 60 e 64, a gente tem um momento de convulsionamento, digamos assim, da política nacional bastante intenso, né? Você tem, enfim, um Jânio Quadros que é eleito e que menos de um ano depois de ser eleito, tenta fazer um golpe de Estado, né? Coloca o punho na testa e fala, mas eu espero que alguém me chame para trazer de volta e eu ser presidente com todos os plenos poderes. E ele se deu mal, quer dizer, ele não foi chamado, ele não foi clamado pelo povo para voltar. E o João Goulart vem com uma agenda reformista que era uma espécie de grande pânico, né, das elites financeiras nacionais, especialmente a questão da reforma agrária. Então, ele, ao longo do tempo que pôde, tentou colocar isso na agenda política do país e recebeu um golpe, enfim, em 1964, enfim, foi perdendo potência de articulação, né, política mesmo entre as elites decisórias, digamos assim, do país. Recebeu esse golpe militar em 1964 e tudo aquilo que estava de alguma maneira sendo programado era um reformismo tímido, mas ele tinha uma vocação política bastante importante, né? Isso tudo foi absolutamente solapado da agenda política do país e dá início a um golpe militar. Para alguns autores é uma espécie de contragolpe, né? É uma espécie de golpe reativo, né? Os militares talvez não soubessem direito o que eles iam fazer ao longo do tempo. É uma tese meio controversa, mas enfim, faz parte de alguns historiadores da ditadura. Talvez eles não soubessem exatamente o que eles tinham como plano político, mas certamente era uma ideia de, enfim, solapar qualquer possibilidade de reforma política no Brasil. Então, todo o anticomunismo, o discurso anticomunista, que ganha uma potência muito grande na era Vargas, começa a ser convocado para ser reatualizado sob novos moldes depois do golpe de 64. Então, todos aqueles que já eram, digamos assim, anticomunistas, se tornam anticomunistas ao quadrado depois do golpe militar de 64. Então, é muito evidente que, enfim, a gente pode ir juntando os fatores, né? Você vai juntando o elitismo da formação dos movimentos psicanalíticos, você junta isso com, enfim, com um pertencimento a uma certa elite financeira que não queria, que tinha ojeriza a possibilidade de perder os seus privilégios financeiros. Você vai juntando tudo isso
com a situação de um golpe que se apresenta como um golpe em defesa da democracia. Esse é um grande paradoxo, né? Porque o golpe militar ele se dizia era um golpe antidemocrático que se dizia em favor da democracia, contra a ascensão do comunismo no Brasil, por mais disparatado que um negócio desse fosse. Então, com essa conjunção de fatores, é muito natural que a maior parte dos dirigentes, dos dominantes dos movimentos psicanalíticos fossem anticomunistas, fossem antimarxistas e vetassem qualquer tipo de infiltração desse tipo de inclinação ideológica, vamos chamar assim. Muito bom. E entrando mais, Rafael, nas questões do que aconteceu na ditadura, do que aconteceu com a psicanálise na ditadura, né? Na sua tese, você, como resultado da sua pesquisa, enfim, você chega em algumas constatações importantes, né? Observações importantes, né? Como que havia tráficos facilitados pela elite do poder entre civis e militares, né? Que passavam por conselhos profissionais nacionais, Conselho Regional de Psicologia, conselhos militares, enfim, várias dessas instituições, né? Então, eu queria que você contasse um pouco aqui para a gente como que isso aconteceu, qual foi o papel do CRP, né? Você podia contar um pouco mais dessa cena aqui para a gente? Vamos lá. Isso, de fato, é algo que eu consegui detectar e descrever minimamente na pesquisa, porque aí, bom, está em continuidade com a pergunta anterior, né? Quando a gente chega nos anos 60, a gente tem... Vou pegar essas duas frentes que você perguntou, né? O Conselho de Psicologia e as escolas militares, né? Especialmente a Escola Superior de Guerra. Em relação ao Conselho de Psicologia, a gente precisa lembrar que, bom, a profissionalização, né, da psicologia acontece em 1962, durante o governo João Goulart, né? E a partir de então, claro que já havia escolas, faculdades de psicologia, mas elas eram, de alguma maneira, um tanto dispersas, elas não respondiam a um currículo padronizado, né, mínimo, e a partir de 1962 isso passa a ser uma espécie de exigência, né, o que a gente precisa determinar para formar psicólogos e psicólogas. Bom, enfim, já havia algumas graduações em psicologia, mas ainda não havia um conselho de psicologia, né, especialmente um conselho federal. Isso começa a ser formulado ao longo da ditadura civil-militar brasileira, né? É um aspecto que a gente precisa prestar bastante atenção, né? Porque para você formar um conselho profissional durante um regime ditatorial, você necessariamente... você em geral, né? Você necessariamente vai ter que, de alguma maneira, fazer acordos bilaterais com agentes políticos que não tem nada a ver com o destino, com a vocação daquela profissão, né? Então, o que a gente vê nos conselhos, especialmente na formação do Conselho Nacional de Psicologia, é um grande acordo entre um grupo pequeno de psicólogos e psicólogas com agentes da ditadura militar, né? Era preciso, de alguma maneira, que para que aquele conselho fosse aprovado, era preciso dar provas de que aquele conselho que seria aprovado não teria qualquer tipo de infiltração marxista, comunista ou qualquer coisa assim que fazia os militares, enfim, vigiarem, perseguirem, etc. Então, o primeiro grupo de dirigentes do Conselho Nacional de Psicologia era um grupo bastante alinhado ideologicamente, majoritariamente, com o discurso militar, o discurso anticomunista militar. Era um grupo bastante heterogêneo, que tinha desde o que eu chamo na tese de civis insuspeitos, pessoas que vinham, enfim, psicólogos,
que tinham uma carreira universitária bastante destacada, mas que não ofereciam qualquer tipo de perigo para o regime militar aos olhos dos militares, mesclavam um pouco esses civis insuspeitos com pessoas diretamente ligadas ao regime militar. Uma das coisas que eu encontrei na minha pesquisa foi um sujeito chamado Clovis Stenzel, que era nada mais, nada menos do que vice-líder da Arena, né? Foi professor em Brasília, na UNB, depois que desmantelaram o programa do Darcy Ribeiro da UNB. Ele ingressa como professor da UNB, então, quer dizer, ele tinha esse capital simbólico, né? Ele tinha esse prestígio de professor universitário, e que, de alguma maneira, ajuda a formar o Conselho Nacional de Psicologia. Nada disso, a princípio, teria a ver com psicanálise, né? Porém, quem também fez parte desse grupo de formação do Conselho Nacional de Psicologia foi a Virginia Bicudo, né? Uma figura histórica que vem aí de um histórico muito grande, né, no estudo das questões raciais no Brasil, se formou socióloga, escreveu um mestrado que é bastante lembrado por isso, se formou na Escola de Sociologia e Política daqui de São Paulo. Nos anos 50, ela passa por uma situação absolutamente traumática, constrangedora, ela é acusada de charlatã, por não ser médica de formação, passa uma temporada em Londres, e aí, quando ela volta no início dos anos 60, ela volta com muito capital simbólico, ela volta uma figura extremamente poderosa, porque, afinal de contas, ela tinha se formado, como tantos outros bolsistas cariocas, né, na nata da psicanálise inglesa da segunda metade dos anos 50. E ela assume com um punho muito forte a condução dos movimentos psicanalíticos nacionais, né? Ela era uma figura muito forte em São Paulo, mas não só. Ela se torna, ao longo dos anos 60, dos anos 70, uma figura muito forte na condução dos movimentos psicanalíticos nacionais como um todo, né? Ligados à IPA, obviamente. Então, ela ingressa no Conselho Nacional de Psicologia, junto com esse grupo heterogêneo, mas, via de regra, concordante com o discurso militar, e acaba, de alguma maneira, colocando a psicanálise no meio desse bolo, né? A Virginia Bicudo se prestou, enfim, também quem conhece a biografia da Virginia Bicudo sabe, né, que na virada dos anos 60 para os anos 70, ela vai para Brasília, ela funda, né, o movimento psicanalítico de Brasília ligado à IPA, que forma a Sociedade de Brasília ligada à IPA, que existe até hoje, né? E no meio desse movimento ela se junta com isso. A casa pessoal da Virginia Bicudo é a primeira sede do Conselho Nacional de Psicologia, e ela, ao se misturar com essas pessoas, passa a fazer esse tipo de serviço esquisito, para dizer o mínimo, que é delatar colegas de outras regiões do país para o Serviço Nacional de Informações. Eu encontrei um documento, talvez seja o documento mais polêmico da minha tese, em que ela delata um colega que também era da IPA do Rio de Janeiro, de uma das IPAs do Rio de Janeiro, chamado Carlos Castelar Pinto, da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, e ela delata ele ao Serviço Nacional de Informações, porque havia uma suspeita de que ele estava implantando ideologias esquerdistas dentro da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. Então, assim, estou trazendo aqui, acho que é o documento mais polêmico que eu encontrei na minha tese, o arquivo mais polêmico que eu encontrei na minha tese, mas que bom, a gente precisa também entender como se dão os comportamentos desses agentes de acordo com as circunstâncias históricas em que eles estão inseridos, né? Então, assim, essa primeira parte, né, do Conselho Nacional de Psicologia. A parte para responder essa segunda parte da pergunta, Tid, a questão dos institutos militares, né? Isso também é anterior ao período ditatorial. Os militares, de alguma maneira, sempre requisitaram
sempre requisitaram serviços de técnicos da área psi para os seus esquemas de formação. Principalmente o pessoal da psicometria, da psicotécnica e os intelectuais, os professores que escreviam manuais de psicologia militar, né? No Rio de Janeiro, nos anos 50, foram muitos e muitos profissionais psis, né, muitos e muitos dentro de uma certa elite, então não eram tantos em número assim, né? Mas foram muitos que escreveram manuais de psicologia militar, trabalharam junto ao Exército, trabalharam nos esquemas de seleção de soldados, né, no esquema de seleção de recrutas dentro das Forças Armadas, Exército, Aeronáutica e Marinha. Então, quer dizer, a via de trânsito entre profissionais psis e militares é anterior à ditadura militar, né? O que também eu encontrei na pesquisa, e isso foi bastante impressionante, é como, por meio dessas vias que antecedem o período militar, certos profissionais participaram da formação de quadros civis e militares durante o período ditatorial. Tem uma figura em específico chamada Noemi da Silveira Rudolfer, que é uma figura importantíssima na história da psicologia da educação, na história da pedagogia e da psicologia da educação no Brasil, especialmente em São Paulo, foi professora da USP, que se torna tardiamente psicanalista e que foi uma conferencista na Escola Superior de Guerra, né? A Escola Superior de Guerra foi uma escola, existe até hoje, tá, gente? A Escola Superior de Guerra e a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, ESG e ADESG, né? A ESG tem a sede no Rio de Janeiro, existe até hoje. As ADESGs, que são as filiais, né, estão espalhadas no Brasil inteiro. Participar da Escola Superior de Guerra como conferencista era algo de muito prestígio dentro desse universo conservador e apoiador da ditadura militar entre os anos 60 e os anos 80. A Noemi Rudolfer, ela se torna uma psicanalista tardiamente, um pouco depois de ter construído uma trajetória no campo da educação. Ela se liga à Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, vai fazer formação lá, junto ao Werner Kemper, enfim. E como ela era uma psicometrista, psicometrista talvez não seja nem o melhor termo, mas como ela era alguém que dominava muito o campo da psicotécnica, né, nos anos 50, ela tinha, e era alguém muito, como é que eu posso dizer, muito consagrada, ela era alguém muito consagrada no campo psi. Ela é chamada para dar aulas e conferências na Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro. Eu tive acesso, na minha pesquisa, a 3 conferências na íntegra que ela deu nos anos 60 e nos anos 70 na Escola Superior de Guerra, o que não é pouca coisa. E é muito curioso analisar essas conferências, eu escrevi sobre isso na tese, porque é um discurso absolutamente reacionário, absolutamente conservador, que na segunda e na terceira conferência ela faz uso do discurso psicanalítico com absoluta liberdade. Acho que é uma das demonstrações de que o discurso psicanalítico propriamente dito não incomodava os militares não se incomodavam exatamente com o discurso psicanalítico, desde que ele fosse vertido para intenções conservadoras de apoio ao regime militar e desde que eles não tivessem nenhum resquício de comunismo, de marxismo. Então, assim, é um cenário bastante contraditório, mas que a gente precisa observar, porque os movimentos psicanalíticos, por si só, eles não teriam nenhum tipo de ligação, nem as instituições oficiais, nem as instituições não oficiais. Nada disso teria como ter uma ligação direta com agentes do regime militar. Mas se a gente começa a costurar pelos conselhos profissionais, pelas escolas superiores de guerra, ESGs e ADESGs, quando você começa a costurar pelas beiradas, você vai percebendo que certos agentes
têm funções duplas, triplas, né, fazem parte de uma coisa e de outra ao mesmo tempo, e que vão fazendo essas conexões que, no final das contas, deixam a gente com um baita desafio, que é como é que você consegue mapear tudo isso, porque as pessoas, os agentes, eles não têm uma função única, né, eles vão cumprindo mais de uma função ao mesmo tempo. Então, de fato, nos conselhos e nas escolas do Ministério da Defesa, né, do Ministério da Guerra, alguns agentes, alguns psicanalistas fizeram parte desse tipo de tráfego, né, desse tipo de trânsito entre um universo e outro. Uau, hein? Super forte essa história. Muito, muito interessante. Seguimos nas contradições, né? Não só internas à psicanálise, mas internas aos sujeitos, né? Como que a gente poderia imaginar que essas duas psicanalistas tão, enfim, né, com uma trajetória tão consistente para um lado, acabam fazendo, enfim, entrando nessa lógica. Acho que, como você disse, tem muito a ver também com o contexto histórico. A gente de fora, né, tem uma visão, enfim, de dentro é outra história, mas mesmo assim muito curioso, muito, muito interessante. Acho que esse foi um baita achado da sua tese, certamente. Sim, deu trabalho para achar, mas deu para achar. Muito bom, muito bom. Bom, seguindo um pouco aqui, né, nas nossas questões e estudos, eu queria saber um pouco, considerando o âmbito do público e das políticas de saúde mental anteriores à reforma psiquiátrica, a gente aqui nas nossas pesquisas, a gente tem podido escutar sobre a participação do Estado na objetificação dos corpos e mercantilização dos sofrimentos, né, na questão da manicomialização, enfim, sustentando um pouco as lógicas de encarceramento que afetam, sobretudo, os corpos negros. Então, né, a partir da sua pesquisa, você poderia dizer que as instituições de psicanálise, de algum modo, contribuíram ou participaram, né, dessa questão? Como que você vê esse pedaço aí da história? Legal, Tid. Obrigado pela pergunta. Se eu puder dizer sobre contribuição ou participação, assim um pouco como eu falei antes, é uma contribuição, uma participação indireta, né? Indireta, porém nem por isso menos intencional. As vias indiretas não dizem respeito às intenções, né? Porque, de fato, o que a gente detecta, voltando um pouco para a pergunta anterior da questão do florescimento da psicanálise durante a ditadura, né? O que a gente detecta é uma situação bastante anômala do que foi chamado de boom da psicanálise, né? Uma expansão vertiginosa, absolutamente espantosa quando você compara com outros países do mundo na virada dos anos 60 para os anos 70, da presença da psicanálise e de uma espécie de promoção do tratamento psicanalítico na esfera pública, na grande mídia impressa, especialmente, né? E também um pouco depois, já no final dos anos 70, na televisão, né? Então, o que a gente detecta em relação a esse boom da psicanálise é uma espécie de configuração do panorama da questão da saúde mental voltada para os sofrimentos privados, digamos assim, né? É um momento em que a gente começa a perceber aparecendo na grande mídia impressa temas como depressão, ansiedade, como é que você faz para lidar, questões em relação ao casamento, questões em relação à gravidez, à maternidade, ao mundo do trabalho. Quer dizer, toda essa agenda do boom da psicanálise tem um afunilamento bastante evidente, que é localizar os sofrimentos como se fossem questões privadas, né? Bem como a solução para esses sofrimentos também seria algo de ordem privada.
Então, é muito interessante, assim, isso também foi um conjunto de arquivos que eu pesquisei na minha tese, da mídia impressa, dos grandes jornais, das grandes revistas, que era como os psicanalistas começaram a aparecer, e aí a gente já não está mais naquele momento dos anos 20, dos anos 30, os movimentos psicanalísticos já tinham bastante solidez, os psicanalistas passam a aparecer na mídia para falar sobre qualquer coisa. Qualquer coisa. O uso do monobiquíni, assim, tem de tudo. Psicanalistas à direita e à esquerda, tem de tudo falando sobre qualquer coisa. Os psicanalistas passam a ser personagens do debate público, né, sobre costumes da população, né? Então, de alguma maneira, isso acaba configurando uma ideia de que a presença do psicanalista nesse debate público era para isso, né? Quando você pergunta, por exemplo, Tid, da questão da saúde mental anterior à reforma psiquiátrica, de fato, a questão da loucura, a questão da luta antimanicomial ainda não estava exatamente esboçada, ou pelo menos não estava visível para os movimentos psicanalíticos da época, né? A questão da negritude, a questão da segregação racial, isso eu tentei estudar também na minha tese, era algo absolutamente nebuloso para os psicanalistas, mesmo para as melhores cabeças, sabe? Isso só vai começar a ganhar algum destaque na virada dos anos 80. Então, assim, claro que os psicanalistas mais alinhados à esquerda, digamos assim, eles tinham uma sensibilidade maior para observar esse tipo de coisa. Mas aí talvez tenha um decalque, isso é importante de falar. Aqui parece que incide um recalque muito forte de um certo discurso da Guerra Fria, do discurso norte-americano da Guerra Fria, que comparava, muitos intelectuais no Brasil fizeram isso, comparavam a questão racial entre o Brasil e os Estados Unidos, né? Como se o racismo no Brasil fosse mais ameno do que o racismo nos Estados Unidos. Então, mesmo os intelectuais, os psicanalistas, como Hélio Pellegrino, que eram mais sensíveis à questão, eles, quando iam debater a questão racial, eles olhavam para os Estados Unidos. Falavam, lá o bicho está pegando, realmente a gente precisa fazer alguma coisa, é uma luta de todos nós. Os textos do Hélio Pellegrino sobre a questão racial no final dos anos 60 são muito interessantes. Mas em nenhum momento ele fala, aqui no Brasil, a luta antirracista deve ser levada tão a sério quanto o que acontece nos Estados Unidos no final dos anos 60. Então, assim, tem uma espécie de gap porque muitos incorporaram essa ideia de que o racismo no Brasil, a escravidão no Brasil tinha uma história mais amena do que a escravidão norte-americana. Então, todas essas coisas elas vão se somando a ponto de os movimentos psicanalísticos não terem dado a devida atenção à questão racial no Brasil. Isso só vai acontecer no final dos anos 70, começo dos anos 80, e aí, claro, né, a partir das reflexões da Lélia Gonzalez, que se aproxima da psicanálise, vai fazer análise, estuda Lacan, uma figura ímpar, né, na história da psicanálise no Brasil. Um pouco depois, a tese da Neuza Santos Souza, o Tornar-se Negro. Os movimentos psicanalísticos no Brasil só conseguem perceber a seriedade da questão quando a gente está se aproximando do período final da ditadura, quando a gente já está no momento pós-lei da anistia, pós-1979. Então, como as instituições de psicanálise participaram desse acordo tácito, digamos assim, precisou vir uma Lélia Gonzalez e um Fanon e todos aqueles que a gente estuda para dizer que não, tipo, questão racial no Brasil é grave e é papo muito sério. Acho muito interessante te escutar, né, Rafael, porque quando a gente dá um salto e vai pensar a psicanálise hoje,
como se naquele primeiro momento, quando a psicanálise começa a falar sobre tudo, é chamada, né, para falar sobre todas as questões, depressão, ansiedade, entre outras, né, ela faz a leitura muito no âmbito privado. Quando a gente dá um salto e vê nos últimos anos, a gente vai vendo, como você trouxe esses autores todos que contribuíram muito nesse sentido, justamente uma leitura muito mais atravessada pelas questões sociais, as questões raciais, de preconceitos de classe, de raça, de gênero. Enfim, hoje, como a psicanálise está muito mais atravessada por essas questões e com um olhar crítico para isso, né? Muito devido ao papel e à leitura desses autores que você trouxe. Então, muito interessante de ver esse movimento histórico e de, enfim, reconhecer a importância desses autores para a gente poder estar hoje com esta psicanálise, né, que reconhece, enfim, todas as questões de racismo estrutural, entre outras coisas, enfim, entre todas as coisas. Bom, você citou também na sua resposta, eu vou até aqui na ordem das nossas perguntas pular, e depois a gente volta para a psicanálise argentina, porque você citou na sua resposta a questão do Hélio Pellegrino, né? Então eu queria que você falasse um pouco mais disso. Qual foi o papel do Hélio Pellegrino, né? Ele contribuiu para ressignificar a psicanálise do Brasil nesse período, né? E outros nomes. Bom, você citou alguns nomes nesse sentido, então acho que a gente podia explorar um pouquinho e depois a gente vai para a psicanálise argentina. Olha, sobre o Hélio Pellegrino em específico, o que daria para falar sobre ele é que ele cumpriu um papel um tanto inédito para a época, que era o de assumir o lugar de intelectual público, né? Sendo psicanalista. Claro que intelectuais públicos existiam, enfim. O intelectual é uma figura social que tem, enfim, que tem uma história de origem, né? Tem a ver um pouco com o caso Dreyfus, enfim, tem uma certa extração francesa. O Sartre era um grande emblema, digamos assim, do que era o intelectual público no contexto francês. O Hélio Pellegrino provavelmente foi o primeiro psicanalista a cumprir esse papel na grande mídia impressa carioca, e carioca, por conseguinte, muito influente nacionalmente, né? O Hélio Pellegrino, ele tem uma história muito interessante. Ele é mineiro, se forma em medicina lá, dentro de um grupo vai fazer sua residência em psiquiatria lá, dentro de um grupo muito interessante de psiquiatras mineiros. Se muda para o Rio de Janeiro nos anos 50, vai fazer análise com a Iracy Doyle, que era fundadora do Instituto de Medicina Psicológica. A Iracy Doyle morre muito cedo. Depois ele vai fazer uma análise na SPRJ, com uma figura que gerou muita controvérsia no contexto da SPRJ, que era a Ana Katrin Kemper. O Hélio Pellegrino sempre foi um cara de esquerda, fez parte do Partido Comunista Brasileiro, enfim, e quando acontece o golpe militar em 64, o Hélio Pellegrino faz uso de todos os instrumentos que ele tinha dentro da mídia impressa, especialmente colunas nos grandes jornais, Jornal do Brasil, Correio da Manhã. Ele faz uso dessas colunas para fazer resistência à ditadura militar. Ele é vigiado no período entre 64 e 68. Quando o AI-5 é decretado, ele imediatamente é preso. Sim, pouquíssimo tempo depois ele é preso, passa uma temporada na prisão e se torna um dos grandes alvos da perseguição militar durante o período do AI-5. Bom, vale dizer que o Hélio Pellegrino também era uma figura muito excepcional, porque ele, enfim, antes de ele ser preso, né, enfim, ali às vésperas da decretação do AI-5, ele participa ativamente das manifestações estudantis na rua, passeata dos 100 mil, enfim, o Hélio Pellegrino era um cara que subia no palanque, pegava o microfone e fazia discurso contra a ditadura militar. Então, assim, ele realmente, pensando no contexto dos movimentos psicanalíticos, ele era uma figura muito fora da curva. Ao mesmo tempo, o Hélio Pellegrino nunca se interessou
por fazer carreira dentro da instituição a qual ele pertencia. Ele não queria ser analista de data e virar dirigente, presidente, tesoureiro, qualquer cargo burocrático desse. Ele fazia parte da SPRJ, mas ele se encontrava verdadeiramente na militância contra a ditadura militar, né? E angariava muito capital simbólico com essas atividades de militância. Então, é muito curioso isso, porque se você observar a obra do Hélio Pellegrino, o que ele escreveu sobre psicanálise stricto sensu é curto, né? A maior parte dos textos escritos do Hélio Pellegrino durante a ditadura são textos, são colunas de jornal, são manifestos, são enfim, comentários que participavam um pouco do teatro alternativo, da imprensa alternativa. Então, eu acho que se fosse para dizer como o Hélio Pellegrino ressignificou a psicanálise, os movimentos psicanalíticos no Brasil nessa época, foi porque ele ressignificou o papel de intelectual público, sendo psicanalista, não intelectual público. Intelectual público tinham vários, mas assim, ele colocou a psicanálise dentro dessa função geral de intelectual público na resistência à ditadura. Então, dessa forma, ele foi de fato uma figura bastante excepcional. Óbvio que ele não era o único psicanalista de esquerda, tem vários, talvez não sejam tantos assim, mas havia vários aí entre os anos 60 e os anos 70, enfim, não só na SPRJ, não só nas sociedades oficiais, no próprio Instituto de Medicina Psicológica havia um grupo, nos círculos brasileiros de psicanálise no Rio de Janeiro, que contou com a fundação da Ana Katrin Kemper, mas também em Minas Gerais havia outros. Em São Paulo, na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, havia outros também. O Isaías Melson é um ótimo exemplo de um analista de data, que era um cara ligado organicamente, foi militante do Partido Comunista até as vésperas da ditadura militar, até as vésperas do golpe de 64, e que foi uma figura muito importante na fundação do SEDES, né? No próprio Rio Grande do Sul tinha um cara como Ciro Martins, que era um grande escritor, né? Tinha um grande capital simbólico como escritor, era muito reconhecido como grande escritor ali da trilogia do gauchismo, enfim. Uma figura muito interessante também, foi organicamente ligado ao Partido Comunista até meados dos anos 50, depois ele vai fazer uma formação na Argentina e volta mais desfiliado, mas ainda assim mantendo as parcerias. Enfim, tudo isso para dizer o quê? O Hélio Pellegrino tinha um destaque muito grande, porque era uma figura intelectual muito grande, acabou se tornando uma espécie de símbolo do que deve ser um psicanalista de esquerda ocupando o debate público, mas ele certamente não era o único psicanalista de esquerda no período ditatorial. Nem todos sofreram o que ele sofreu, com uma prisão e tal, mas ele certamente é muito lembrado por ter cumprido esse papel no período ditatorial. Eu acho que ainda há muito, de novo, né, por mais que eu tenha escrito uma tese que não é curta sobre isso, ainda há muito a ser estudado, porque muitos nomes, seja das sociedades ligadas à IPA, seja das sociedades não ligadas à IPA, que procuraram sublinhar essa vocação pública ou essa vocação democrática da psicanálise nesse período. Mas eu acho que ainda falta recuperar mais, levantar mais, porque nem todos tinham a exuberância do Hélio Pellegrino. Então, parece que ele foi o único. Eu faço questão de sublinhar que ele não foi o único, mas que ele tinha uma exuberância excepcional, de fato ele tinha. Isso não dá para negar. E te escutando, né, Rafael, eu me lembrei de algo muito relevante do Hélio Pellegrino, que é o texto dele, Pacto Edípico, Pacto Social, né, que não é exatamente diretamente contra a ditadura, enfim, mas é de uma relevância para a história da psicanálise, e até hoje ele é um texto referência para a gente poder ir pensando esse trânsito, né, a questão da psicanálise como uma psicanálise social, como uma psicanálise, enfim, a partir desse ponto de vista. Então, nesse sentido, ele também tem uma
uma relevância muito grande, né, na história. Totalmente. E se você me permite só colocar uma coisa, foi um texto que ele publicou na Folha de São Paulo. Ele não publicou numa revista. Vejam o que é a cabeça do intelectual público de esquerda, né? Ele não publicou numa revista especializada de psicanálise, ele não publicou na Revista Brasileira de Psicanálise, com todo respeito à revista. Mas ele sabia que se ele publicasse aquele texto lá, ou ele não seria publicado, ou ele seria vetado pelo comitê editorial, né? Ou ele teria um destino muito restrito. Ele publicou na Folha de São Paulo. Assim como a Dialética da Tortura, ele publicou nos ensaios da revista Opinião, que foi uma das maiores revistas da imprensa alternativa, digamos assim, do período da ditadura. Então, ele era sagaz e estratégico para saber onde as coisas iam sair. O Pacto Edípico, o Pacto Social, é um texto que marcou um momento da história da psicanálise que é as vésperas da abertura, digamos assim. Mas o que me encanta, digamos assim, no Hélio Pellegrino é essa sagacidade de saber que em certos lugares o texto vai ter um ótimo destino, em outros ele vai morrer na praia, sabe? Então, é incrível mesmo. Bem lembrado, Tide. Bem lembrado, não sabia que esse texto foi, nunca imaginaria, porque ele é um texto, enfim, muito psicanalítico, conceitual, enfim, fantástico, realmente genial essa sacada dele, muito, Sim. muito bom. Bom, você citou aí em algum momento brevemente a questão dos SEDs, né, que é bastante atravessado pela chegada dos argentinos no Brasil. Então, queria que você contasse um pouco, né, o que você foi pesquisando em relação a justamente, né, a psicanálise na Argentina, o grupo Plataforma, a chegada justamente dos argentinos no Brasil, como eles movimentaram o que estava até então, né? E teve outros movimentos que impactaram a psicanálise no Brasil naquele momento? Olha, a Argentina de fato foi uma questão que eu levei para a pesquisa, porque eu tinha alguma dificuldade antes de fazer a pesquisa de entender. Eu acho que eu ainda não entendi 100%, mas eu consegui avançar um pouco. Assim. Eu tinha alguma dificuldade de entender o que era essa coisa que todo mundo falava, mas com a chegada dos argentinos, a psicanálise no Brasil mudou de configuração. Tipo, o que são esses argentinos? Quem são? Quer dizer, porque tem uma parte que ficou no Rio Grande do Sul, uma parte que ficou no Paraná, uma parte em São Paulo, uma parte no Rio, na Bahia, quer dizer, tipo, o que é a chegada dos argentinos, dos psicanalistas argentinos no Brasil? É muito difícil de mapear. E aí acho que tem um impacto, enfim, o pouco que eu consigo falar sobre isso tem a ver com um impacto que é, de fato, bastante diferente, que foi o impacto da cisão dentro da IPA Argentina, né, dentro da Associação Psicanalítica Argentina, provocada ali no final dos anos 60, início dos anos 70, pelo grupo Plataforma e pouquíssimo tempo depois acompanhada pelo grupo Documento, né? Essa cisão no início dos anos 70 do Plataforma Documento, né? As pessoas costumam se referir um pouco em par, né? Enfim, costumam se referenciar a essa iniciativa como se fosse uma iniciativa pareada, foi provavelmente o primeiro movimento de insurgência definitivamente relevante dentro de uma sociedade ligada à IPA, né, uma sociedade oficial ligada à IPA, que, de alguma maneira, percebeu e bancou, na verdade, uma insurgência contra um movimento de formação de psicanalistas, um movimento institucional muito enrijecido, né, que não permitia que certas ideias e certas propostas mais inovadoras ou mais abertas pudessem circular, né? De fato, a história da Associação Psicanalítica Argentina é muito diferente da história das 3, 4 primeiras sociedades que se ligaram à IPA no Brasil, né? Começa aí por uma história das migrações, é algo que eu trabalho também na tese.
Enquanto São Paulo teve uma primeira grande didata no final dos anos 30 que veio para fugir do nazismo, chamada Adelaide Koch, que, enfim, analisou vários dos futuros analistas de datas da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, enquanto no Rio de Janeiro você teve o casal Kemper, que fundou a Sociedade Psicanalística do Rio de Janeiro, nos anos 50, que também formou uma série de primeiros discípulos e tal. Enquanto no Rio Grande do Sul, a IPA gaúcha ia para a Argentina fazer análise didática e voltava por uma espécie de proximidade entre Porto Alegre e Buenos Aires, também nos anos 50 e início dos anos 60. Enquanto isso, Buenos Aires teve o privilégio, vamos chamar assim, de ter tido alguns primeiros psicanalistas, disparadores do movimento psicanalítico argentino, que vinham de histórias de resistência política, né? Quando você tem Ángel Garma, Celis Cárcamo, um pouquinho depois, uma figura excepcional chamada Marie Langer, né, como três dos grandes fundadores da Associação Psicanalítica Argentina, e ainda chega na Argentina e tem a sorte de encontrar alguém como Henrique Pichon Rivière, né? Então, assim, desde os anos 40, a história da IPA argentina em Buenos Aires é muito diferente do que a gente teve em São Paulo, Rio e Porto Alegre, né? Então, e aí, claro que foram se juntando outros grandes nomes, né? Enfim, Emílio Rodrigues fez uma formação na Argentina, depois fez uma formação na Inglaterra, depois voltou para a Argentina. Enfim, Hernan Kesselman, Fernando Lhoa, enfim, os nomes não daria nem para enumerar, porque são psicanalistas que têm uma história muito, muito incrível, assim, muito impressionante. E, enfim, claramente, pensando aí na história, né, das questões políticas na Argentina, entre os anos 60 e até meados dos anos 70, a gente teve movimentos de sístole e diástole, digamos assim, né, de democracias e não democracias. Teve uma sucessão de golpes de Estado, de momentos em que, enfim, uma certa esquerda assume a presidência, depois ela é deposta, sofre outro golpe de Estado. É muito complexo, né, digamos assim, entender um pouco a política argentina entre os anos 60 e os anos 70. Mas o que acontece, especialmente a partir de 76, né, é que não só se instala uma ditadura definitiva, digamos assim, na Argentina, definitiva e perene, né, mas também que uma perseguição direta aos psicanalistas e aos movimentos psicanalíticos começa a acontecer sistematicamente. Diferente do Brasil, do que acontecia nos anos 60, início dos anos 70, a psicanálise não era exatamente alvo da ditadura. Na Argentina era, porque os psicanalistas participavam dos movimentos de saúde mental, participavam dos hospitais públicos, eles tinham uma outra visualização do que era a saúde mental pública na Argentina. E eles também tinham uma outra visão do que era a formação em psicanálise dentro de um espectro institucional muito rígido, né? Então, quando esses psicanalistas passam a ser perseguidos diretamente, aqueles que puderam, que conseguiram, viram no Brasil. Em 76 a gente já está no governo Geisel, quer dizer, era uma ditadura, era declaradamente persecutória, digamos assim, em relação às atividades da esquerda nacional, mas para o campo de visão argentino já era melhor do que o que eles estavam prestes a viver, e de fato viveram, né? Aqueles que não conseguiram escapar, enfim, basta dar uma olhada na história da ditadura argentina a partir de 76 para ver. Então, muitos deles chegam, e aí é muito interessante, muitos deles começam a ser recepcionados pelos brasileiros que, obviamente, se sensibilizam com a situação política que eles estavam vivendo lá na Argentina, e muitos deles começam a ser recepcionados por rotas que já estavam previstas, que rotas passavam por um histórico de militância. Esse sujeito que eu falei antes, o Carlos Castelar Pinto,
tinha uma associação no Rio de Janeiro, que depois se espalhou por alguns lugares do país, chamada APIA, chamava APIA, Associação de Psiquiatria e Psicoterapia da Infância e da Adolescência. Uma instituição que foi formada de acordo com a ASAPIA, que era a instituição argentina. Então, o Castelar Pinto, desde o início dos anos 70, recebia psicanalistas argentinos para congressos da APIA no Brasil, congressos que juntavam milhares de pessoas, assim, para dar cursos, workshops, como a gente chamaria hoje, né? Workshops de psicoterapia de grupo, enfim. Era um cara muito, muito ativo politicamente. Então, muitos deles chegam, tipo assim, quando estoura a ditadura argentina em 76, falam, a situação aqui já não estava fácil, agora ficou impraticável. Eu preciso ir para o Brasil, senão eu preciso ir com a minha família, senão eu não vou sobreviver. E o Castelar Pinto fala, para onde você quer ir? Tem histórias do tipo assim, se você quiser ir para o Espírito Santo, para Vitória, eu fundo uma filial da APIA no Espírito Santo, para você ir lá e, enfim, a gente faz os seminários e você começa a atender e você vai sobreviver, mas não fica aí. Outro instituto que enfim, além do Castelar Pinto, que teve essa função que foi muito importante, tem a história clássica do SEDES, né? O SEDES acolheu um grupo bastante substantivo de psicanalistas exilados da Argentina após 1976. Veio um, veio dois, depois veio cinco, depois veio sete, quer dizer, era preciso de alguma maneira brigar, Madre Cristina, Regina Schneiderman, enfim, Isaías Melson, que, enfim, estava na IPA e também meio no SEDES, um grupo que era ligado à IPA, com Fábio Herman, enfim, uma galera ali, Amazonas Alves Lima, todas essas pessoas ajudaram a recepcionar esses psicanalistas argentinos exilados, e aí, de fato, mudou muito a configuração. Primeiro, porque esses institutos, essas iniciativas instituintes, tiveram uma chancela de legitimidade que era muito difícil de ter antes, né? E segundo, porque também estava de acordo com uma espécie de abertura de influências intelectuais muito distintas. Então, se pensar num Gregório Barenblit no Rio de Janeiro, vinha com psicanálise, vinha com esquizoanálise, vinha com análise institucional, vinha com Louvreau, Lapassade, vinha tudo, né? No Rio Grande do Sul, vinha Lacan, né? Enfim, também junto com a chegada dos argentinos tem uma erupção de diversas frentes intelectuais, de diversas modalidades de formação de psicanalista, de diversas iniciativas instituintes, que de fato não eram habituais ali nos anos 60, primeira metade dos anos 70. Então, é certamente muito decisiva a chegada deles aqui no Brasil. Muito bom, muito, muito forte escutar. Tantos nomes, tantos lugares, um baita impacto mesmo, realmente muito bom. Bom, Rafael, vamos nos encaminhando já para o final da nossa entrevista. Eu vou fazer uma última pergunta e aí que eu queria te escutar e a gente vai terminando, tá bom? Então, na verdade são duas perguntas. Para você responder, né? Considerando que a sua pesquisa foi realizada em um período de exceção democrática no Brasil, a partir de 2016, né, ano do golpe, quais recursos foram necessários para dar conta, né, do tamanho do peso dessa temática? Uau, né? Essa é uma primeira pergunta. E aí, para finalizar, a gente tem feito bastante essa pergunta para os nossos entrevistados, como você sabe, porque você que faz muitas vezes essa pergunta. Queria que você terminasse dizendo um pouco assim, considerando o passado e o cenário atual, você sustenta alguma utopia do que seria uma clínica pública de psicanálise no Brasil? Uau, vamos lá, Tid, para fechar, hein? Olha, quando eu penso na quantidade de recurso que eu tive que levantar,
é bastante... eu fico um pouco chocado assim, quando eu olho, porque não foi pouca coisa. Aquilo que eu falei lá no começo, né? Eu estudei Foucault, ia para os canais, eu achei que o Foucault ia me ajudar a fazer o doutorado. O Foucault é um autor pouco presente perto do que eu imaginei que ele fosse ser no meu doutorado. Então, assim, eu tive que reconstruir muitos recursos metodológicos, historiográficos. Teve um autor que foi muito importante na minha trajetória no doutorado, que foi o Pierre Bourdieu. Então, assim, em termos de aporte, foi muito importante frequentar ou revisitar outras historiografias que tinham ficado um pouco apagadas, assim, especialmente a historiografia marxista, o Bourdieu e um pouco a escola dos análises, das primeiras 3 gerações, que eu gosto muito também, mas, enfim, não vou me estender muito nisso. Do ponto de vista metodológico, certamente foram recursos necessários importantes. Agora sim, teve recursos, vou chamar a atenção para 2, arquivísticos e emocionais, né? Vou começar pelo emocional, que foi muito importante ter feito análise, tá, gente? Foi muito importante ter feito análise, tá? Que não é de hoje, eu faço análise lá desde os tempos de graduação, já tem uns bons, sei lá quantos anos, 15, 16 anos. Mas definitivamente eu tive muito medo de não conseguir fazer a minha pesquisa, né? O plano de estudar a história da psicanálise na ditadura ele era anterior ao golpe de 2016, mas eu ingresso no doutorado em 2017, né? Entre 2018 e 2019, Bolsonaro é eleito e eu termino ele em 2021, no meio de uma pandemia. Então, assim, o arco de sustentação dessa pesquisa foi um arco que, assim, sem análise, de fato, não teria sido possível, né? E, óbvio, junto com isso, sem o apoio dos meus amigos, sem o apoio do meu orientador, que sempre era o cara que me colocava uma injeção de adrenalina e falava, vai, Rafa, segue na coisa e tal. Ele foi muito importante, foi muito incrível, assim. No momento da defesa foi um momento muito emocionante, porque ele sabia o que estava em jogo, né? Então, do ponto de vista dos recursos emocionais, análise, amigos, grupos de pesquisa, coletivos, margens clínicas, LatexFIP, tudo foi muito importante porque eu sabia que eu tinha com quem contar, sabe? E do ponto de vista arquivístico foi muito curioso, porque também foi um grande medo de perder as fontes, né? Porque eu acabei estudando um escopo arquivístico pouco usual de quem estuda a história da psicanálise. Primeiro que são os arquivos da mídia impressa, eu estudei muito o portal da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, e segundo, eu estudei os arquivos da polícia política da ditadura militar. Então, eu estudei arquivos do SNI, eu estudei o portal Memórias Reveladas, que é submetido ao Ministério da Justiça. Então, quando o governo muda entre 2016 e 2019, e a gente sabia quem que foi o ministro da Justiça que assumiu, eu olhei para aquilo e falei assim, vão tirar o Memórias Reveladas do ar. Eu não vou conseguir fazer minha pesquisa. Então foi uma pesquisa feita com muita tensão, porque eu não sabia o que ia acontecer do ponto de vista emocional. Quem segurou a onda foi realmente, como diziam os novos baianos, né? Mas ando sempre com mais de um, por isso ninguém vê minha sacola, né? Eu não vou lembrar da frase exatamente. Mas, enfim, estava sempre em companhia do ponto de vista emocional. Os arquivos não saíram do ar, porque se eles tivessem saído do ar, eu não teria conseguido fazer a pesquisa digitalmente do meu computador, né? Imagina como é que eu ia para o Arquivo Público do Estado de São Paulo, no Tietê, fazer pesquisa, uma vez que estava tudo fechado por causa da pandemia. Então, foi uma sequência de bons encontros e um pouco de sorte, digamos assim, né? E, claro, construção de recursos metodológicos para lidar com esse tipo de fenômeno muito esquisito, muito contraditório desde o princípio, né? E foi muito importante ter lido muita coisa. Agora, é isso, né? Eu também não sou a primeira pessoa a escrever sobre isso. A gente tem pesquisas incríveis sobre a história da psicanálise no Brasil. Enfim,
Só para mencionar, enfim, Lúcia Valadares, Ana Gageiro, Cristiana Facchinetti, Jeane Russo, Cecília Coimbra escreveu um livro incrível chamado Guardiães da Ordem, que foi uma espécie de premissa mesmo para eu escrever o que eu escrevi, o próprio Christian Dunker, que tem também ensaios muito importantes, tem, além do livro, né, da livre docência, tem ensaios importantes sobre a história da psicanálise no Brasil. Então, assim, também nunca estive sozinho, né, nesse negócio. Agora, em relação para passar para a segunda pergunta da clínica pública, esse de fato é um... Como é que eu vou responder isso? Porque eu perguntei isso para outras pessoas, né? Acho que essa eu não tinha me preparado direito para responder, não, gente. Mas vamos lá. Como eu sustento uma utopia do que seria uma clínica pública de psicanálise? Acho que o que me ajudou a pensar na clínica pública de psicanálise vai parecer meio clichê, mas foi estudar a história da psicanálise no Brasil. Quanto mais eu fui estudando e vou estudando, mais eu entendo que muitas iniciativas de clínicas públicas aconteceram na história da psicanálise no Brasil. Algumas mais conhecidas, como essa, por exemplo, do Hélio Pellegrino, no Rio de Janeiro, no início dos anos 70, da Clínica Social de Psicanálise Ana Katrin Kemper, enfim, uma história bastante conhecida, e outras menos conhecidas, né? E, inclusive, algumas das menos conhecidas precisariam estar incluídas como história da psicanálise também, ainda que não sejam história da psicanálise, como o grupo do psicodrama de São Paulo, né? Então, assim, o que me ajuda, digamos assim, a sustentar uma utopia para uma clínica pública de psicanálise, por incrível que pareça, é estudar a história da psicanálise. Primeiro, para entender que nem eu e nem os meus pares que estão se havendo com esse grande sonho, digamos assim, coletivo, que é a clínica pública de psicanálise do Brasil, que nem eu e nem meus colegas estamos inventando a roda, né? Que, segundo, nós estamos propondo isso a partir de um lastro que é anterior historicamente ao que a gente faz, né? E terceiro, que no final das contas, acho que isso de fato tem a ver um tanto comigo, enfim, com a minha geração, para falar a verdade, que é a gente pôde sonhar com as clínicas públicas de psicanálise em um momento em que era possível sonhar, né? Muitas dessas iniciativas, a gente fala do Margens Clínicas, mas podemos recorrer a uma série de outras das mais recentes, né? Da Clínica da Roosevelt, da Vila Itororó, enfim, todos os nossos amigos, parceiros, companheiros e companheiras nesse sonho, né? Muitos deles começaram a acontecer em um momento em que a gente sonhava, né? No melhor sentido do termo, né? Um sonhar desejado de que isso fosse possível. Isso é pré-golpe de 2016, né? O que eu acho que sustenta para mim hoje, né, para além do reconhecimento do legado que nós, talvez sem sabermos num primeiro momento, herdamos, né, e que agora estudando história da psicanálise eu consigo reconhecer um pouco melhor, para além do reconhecimento desse legado herdado, tem uma questão de resistência política, né? Porque ninguém sabe exatamente o que pode acontecer com essas propostas de clínicas públicas de psicanálise. Ninguém sabe até que ponto o radar pode mudar, digamos assim, a direção e se voltar contra as clínicas públicas de psicanálise no Brasil, né? Ninguém sabe exatamente onde esse momento, enfim, absurdo de derrocada da democracia no Brasil, que não é exatamente de hoje, mas já tem alguns anos, né? A gente sabe que essas coisas vão se acumulando, né? A tragédia vai se acumulando. A gente nunca sabe exatamente onde esse negócio vai dar. A gente acha que, não, psicanálise não, mas a gente tem uma certa função social, a gente ajuda a pensar, a gente está na mídia, a gente está salvaguardado. O que a história mostra é que não. Se a chavinha virar, a gente pode perder o que a gente construiu. Então, o que sustenta também a minha utopia de clínicas públicas de psicanálise no Brasil é uma espécie de sonho revolucionário, se vocês quiserem. É uma espécie de estratégia, de tática, de ocupação de espaços e de formulação de agendas
intelectuais e políticas para a gente falar sobre psicanálise no Brasil. Então, se eu pudesse dizer o que sustenta um sonho, é isso. Para além do desejo que é evidente, né? Que aparece em todo sonho, não é isso que o Freud dizia lá na virada do século passado, né? O sonho é a realização de um desejo. Acho que é por aí. Muito obrigada, Rafael, pela ótima conversa e muito obrigada também a você que nos escuta. Esse foi um episódio do podcast Clínicas Públicas de Psicanálise no Brasil. Até a próxima.